Abra sua Bíblia, Atos capítulo 9. Nós temos aqui esse momento de transformação na vida de um homem. É tão bom quando as pessoas se encontram de fato com Jesus. É tão bom quando Jesus vem ao encontro e as pessoas se prostram, se encontram, choram, se arrependem. É tão bom. É um momento até, eu diria, de choque, de dor, mas tão bom. Porque aí você vê a mudança, a metanoia, você vê a metamorfose, você vê literalmente uma conversão, uma volta para o Senhor Jesus Cristo. Olha o versículo 1 do capítulo 9. Olha o versículo 1. Surge esse personagem que já está de uma maneira muito agarrada no capítulo 7 e no capítulo 8. No capítulo 7, último versículo do capítulo 7, tem assim, quando Estevão está morrendo e está dizendo, Pai, não lhes imputes esse pecado, no finalzinho do versículo 60 diz lá, e Saulo consentia na sua morte. Né? Consentia aqui torcia, empolgava, motivava, dizia, é isso mesmo, né? Ele era um acusador, alguém que estava em acordo. Era assim que era Paulo, ponto. No capítulo 8, versículo 3, aparece de novo Saulo. E diz lá, versículo 3, Saulo, porém, entrava de sola na igreja, assolava a igreja, entrando pelas casas, arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Quer dizer, ele tinha aí, ele era o xerife, ele achava que ele tinha o poder para prender, para arrebentar, só o fato de serem cristãos. Assim é Saulo, o personagem Saulo. Saulo, ele é aquele que está sendo movido, é o mais motivado para perseguir a igreja. No futuro ele vai dizer que ele é o pior dos pecadores porque ele perseguiu a igreja. E aqui Lucas está narrando esse surgimento, essas histórias. Veja, ele é esse que consente na morte. Provavelmente é ele que conta a história para Lucas escrever, porque nenhum dos apóstolos acompanhou a perseguição e a morte de Estevão. Nenhum dos apóstolos. Então, Saulo acompanhou. Saulo torcia pela morte de Estevão e foi impactado pela morte de Estevão e pela palavra de Estevão. E agora ele pega a autorização, carta, ele quer uma recomendação e ele vai perseguir, assolando e prendendo e perseguindo a igreja. Ele é o cara. No capítulo 9, versículo 1, de novo, Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, foi ao sumo sacerdote e lhe pediu carta branca, lhe pediu cartas, lhe pediu uma autorização, recomendação dos sacerdotes para as sinagogas de Damasco. Damasco ficava lá em cima, no outro país, não era nem Israel mais. Porque o povo, a igreja, já vimos no capítulo 8, todo mundo foi disperso. E o evangelho chegou até Damasco. E o mais incrível, estava produzindo uma revolução em Damasco. Saulo, não tendo mais nada que fazer em Jerusalém, porque todo mundo foi disperso e os apóstolos provavelmente estavam na moita, ele pede carta para ir perseguir os discípulos. Notem, eu quero que você lembre disso. Nenhum dos apóstolos estava lá em Damasco, nenhum dos apóstolos estava fora de Jerusalém. Mas dá a entender que os apóstolos estão muito bem escondidos, porque o Saulo não os pega. E pede a autorização para ir atrás desses cristãos, desses discípulos do Senhor, que se espalharam e foram pregando o evangelho. Pediu carta, versículo 2, para as sinagogas de Damasco, a fim de, caso achasse alguns que eram do caminho com letra maiúscula, assim homens como mulheres, os levassem presos para Jerusalém. Essa é a carta. Que autoridade danada ele estava querendo e ele ia fazer isso. Primeira coisa que eu quero te chamar a atenção é o primeiro nome para a igreja, ou melhor dizendo, o primeiro nome para os cristãos não era cristão.
vão ser chamados de cristãos daqui a pouco. Mas o primeiro nome para a igreja, para os discípulos, eram os do caminho. Provavelmente, lembrando daquela palavra de Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. E aí as pessoas eram chamadas assim, em vez de falar de Jesus, não, é os do caminho. Onde vou? Os do caminho. Os de Jesus. Os que seguem, os que são discípulos, eram do caminho. Você é o quê? Eu sou do caminho. Eu ando em Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Esse foi o primeiro nome, e a maneira como a igreja vai se tornando diferente. Quem é Jesus? Quem são esse pessoal aí? Esse pessoal é o pessoal que está no caminho, é o pessoal do caminho, é o pessoal. Quem é o caminho? É Jesus, é o pessoal do caminho. E aí diz que ele recebeu as cartas, versículo 3, seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Eu acho engraçado, alguns pregadores, já vi até pastor falar isso. E aí Paulo caiu do cavalo. Não tem um versículo na Bíblia que fala que Paulo caiu de cavalo nenhum, porque não tem cavalo aqui nessa história. Alguém imaginou que ele, Paulo, afinal de contas, deve ter ido montado num alazão violento. E aí Paulo caiu do cavalo. Não, o texto não fala nada disso. O texto só fala que estava indo e uma luz brilhou ao seu redor. Caindo por terra, ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Aqui Lucas está. Essa é a primeira descrição da conversão de Saulo. Tem mais 2 outros momentos em Atos Apóstolos que ele vai mencionar e vai descrever essa cena. Nesse primeiro momento, Saulo está caminhando, indo, respirando ameaças. Eu acho que ele foi até perto de Damasco matutando, argumentando, pensando como é que ele ia fazer. Ele foi arquitetando como é que ele ia perseguir os do caminho. Como é que ele ia dar um jeito de atrapalhar os crentes? Como é que ele ia dar um jeito de atrapalhar a igreja? Ele foi arquitetando a sua entrada em Damasco. Só que, ao chegar perto, a luz brilhou. A luz brilhou. E que luz, que luz. João, o apóstolo João, no livro de Atos, quando ele está descrevendo Jesus, o Cristo glorificado, a descrição que João vai fazer é que o seu rosto brilhava como o sol na sua força, o sol do meio-dia. Então, o rosto de Jesus brilhando como o sol do meio-dia. Quer dizer, brilhando com toda a tua intensidade. Você sabe que se você pegar e olhar para o sol ao meio-dia, se você demorar muito, seus olhos se queimam, não é? Então não faça isso, não olhe para o sol sem uma proteção muito, muito boa. Não dá, vai queimar, vai estragar. O sol, a luz do rosto do Senhor, brilhou sobre Saulo. Saulo vê o Cristo glorificado. Então, antes de mais nada, eu quero te chamar a atenção. Quando Paulo vê Jesus aqui, ele não está vendo o Cristo bebê do Natal. Ele não está vendo o Cristo dos milagres. Ele não está vendo Jesus, o crucificado. Ele não está vendo as chagas. Ele está vendo agora o Cristo glorificado, tal como João vai descrever em Apocalipse, capítulo 1. Isso faz toda a diferença. Às vezes as pessoas, quando têm uma imagem de Jesus, eles têm uma imagem hoje e tenta ver, é alguém de cabelos compridos, de olhos. Alguns pintam Jesus de olhos azuis. Difícil um judeu de olhos azuis. Alguns desenham Jesus até cabelos loiros, meio tatuado, meio... A pessoa inventa. Eu vi Jesus. Agora, se você vê Jesus mesmo, eu vou dizer, você vai ver isso aqui. Um rosto brilhante, porque é assim que ele é descrito na palavra, porque ele está agora glorificado. Não é mais o Cristo bebê,
nem o da cruz, nem o morto. É glorificado. Ele falou para os discípulos, olha, recebeu o Espírito Santo, soprou sobre eles. Disse isso porque eles haveriam de receber o Espírito Santo. Não haviam recebido ainda. Por que não haviam recebido? Porque Cristo não fora ainda glorificado. Quando é que Cristo é glorificado? Quando ele, depois de morto e ressurreto, ele sobe aos céus. E quando ele é assunto aos céus, Paulo descreve isso em Filipenses. Ele subsistindo, capítulo 2, subsistindo em forma de Deus, não usou como usurpação o ser igual a Deus, mas a si mesmo se humilhou e assumiu forma de servo, sendo obediente até a morte de Cristo, de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Essa é a descrição que Paulo faz em Filipenses, desse momento, dessa história toda, existindo em glória, ele se auto-esvazia, que a teologia chama de kenosis, é um esvaziamento do Senhor Jesus, assume figura de humana para que possa levar sobre si os nossos pecados, morre, paga o preço dos seus pecados, dos meus pecados, Deus o restaura pelo poder do Espírito, ele sobe aos céus, nos céus ele é glorificado. É aquele que ele é o leão da tribo de Judá. Ele é aquele que venceu e ele é digno de abrir o livro, como João descreve em Apocalipse. Ele é glorificado, ele é o Senhor, não é? Ele é o Senhor de das nossas vidas, de todas as coisas. Nós não respiramos sem ele, por ele, nele vivemos, para ele vivemos, todas as coisas são dele. É o Cristo glorificado que se apresentou para João lá na ilha de Patmos. Mas é o Cristo glorificado que se apresenta para Saulo. Por isso que diz o texto, e brilhou. Brilhou. Subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Tão forte foi o brilho da luz que ele caiu, desmontou. E ele ouviu uma voz que dizia o nome dele, o CPF dele, o CNPJ dele, a identidade, Saulo, Saulo, por que me persegues? A luz tem voz, e a luz fala, e a luz é Jesus. Quem és tu, Senhor? Respondeu Jesus, eu sou Jesus. Você persegue a mim, você persegue essa luz, você persegue essa glória, você persegue os meus. Interessante, deixa o teu dedinho aí em Atos 9, deixa o dedinho, e vá a Atos 22. Vá lá, Atos 22, é o segundo momento em que Lucas conta a história desse encontro com Jesus. Né? Aqui, no capítulo 9, você está procurando, diz o texto, eu sou Jesus a quem tu persegues. Vai, levanta-te, entra na cidade onde te dirão o que convém fazer. Só isso que acontece aqui no capítulo 9. A luz apresenta e diz que sou Jesus, e ele fica cego, e a luz diz, levanta, entra na cidade, e lá vão dizer o que você deve fazer. Ponto. É a descrição aqui. Algumas pessoas dizem que foi na estrada de Damasco que Paulo se converteu. Eu quero te mostrar que não foi bem na estrada de Damasco que a conversão de Saulo, de certa forma, se concretiza. Ele encontrou com o Senhor Jesus e ficou cego. Cego. E foi dado uma ordem, entra, e lá vão te ensinar. No capítulo 22, do versículo 4 ao versículo 11, também está lá, ó. Veja comigo, você achou? Atos, capítulo 22. Diz assim, persegui este caminho até a morte. Persegui este caminho. Paulo está fazendo a sua defesa, está
descrevendo e contando a sua história. Ele diz lá, persegui este caminho, letra maiúscula. Eu persegui este caminho, eu persegui este Jesus, eu persegui esse grupo que se intitulava Seguidores de Cristo. Eu persegui este caminho e eu persegui até matar, até a morte. Prendendo e metendo em cárcere homens e mulheres. E diz que todo mundo deu testemunho. Versículo 6. Ora, indo de caminho já perto de Damasco, quase ao meio-dia, repentinamente, grande luz do céu brilhou ao redor de mim. Então caí por terra, ouvindo uma voz que me dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Perguntei, quem és tu, Senhor? Ao que me respondeu, sou Jesus, Nazareno, a quem tu persegues? Os que estavam comigo viram a luz, sem contudo perceberem o sentido da voz de quem falava comigo. Então perguntei, que farei, Senhor? Levanta-te, entra em Damasco, pois ali te dirão acerca de tudo que te é ordenado fazer. Tendo ficado cego por causa do fulgor desta luz, guiado pela mão dos que estavam comigo, cheguei a Damasco. Ele está descrevendo, com palavras diferentes, a mesma história. Agora, olhem, por favor, o capítulo 26. É o terceiro momento que Lucas vai contar da história da conversão de Saulo. E aí tem um detalhe que eu quero que você observe comigo. E aí você lê aí no capítulo 26, versículo 9. Diz assim, 26, 9. Na verdade, me parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus, o Nazareno. E assim procedi em Jerusalém, havendo eu recebido a autorização dos principais sacerdotes, encerrei muito dos santos nas prisões, contra esses dava meu voto, quando os matavam. Dar o meu voto é isso mesmo, tem que matar. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar. E demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas, os perseguia. Essa é a descrição do Saulo. Com este intuito, parti para Damasco, levando a autorização dos principais sacerdotes, para ali comissionado. Fui na missão. Ao meio-dia, ó rei, indo eu caminho fora, veio uma luz do céu mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. Caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica, Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Quem és tu, Senhor? Perguntei. Ao que o Senhor respondeu, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Levanta-te, firma-te sobre os teus pés, porque por isso te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas que me viste, como daquelas que te aparecerei ainda. Pronto, esses três momentos são descritos por Lucas. Olha que coisa interessante, porque no último momento aqui, Paulo está dizendo essa frase, dura coisa para ti é recalcitrares contra os aguilhões. E aí eu quero tecer alguns comentários. Primeiro deles, por que Jesus é que tem que vir encontrar com Saulo? Por que um dos apóstolos não foi e enfrentou Saulo, melhor dizendo, e falou, Saulo, você vai ficar cego, você está enfrentando. Por que Jesus é que teve que vir? Alguns vão dizer que seria porque Saulo era um vaso escolhido, especial, então o próprio Senhor Jesus veio. Sim, tem a sua verdade, tem a sua razão. Mas eu penso também que é porque os próprios apóstolos não tinham coragem de confrontar Saulo. Eu acho que os apóstolos estavam amedrontados, tanto
que não foram falar com Saulo. Porque, veja, a sombra de Pedro curava. Havia tanta manifestação de poder na vida dos apóstolos de Pedro. Por que eles não encontraram com Saulo e deram uma chamada na regulagem? Estavam muito presos em Jerusalém para poder sair. O próprio Senhor Jesus vem. Então, toda conversão, a partir do exemplo de Saulo, primeira coisa, tem que haver um encontro. É preciso haver um encontro com a luz. A gente ora para que o Senhor se revele, para que o Senhor toque, para que o Senhor mostre o caminho. E quando é o Senhor que mostra o caminho, quando é o Senhor que fala, uau, a coisa acontece. E houve um encontro doído de Saulo com Jesus. O que é descrito aqui, a primeira coisa caiu. Ele estava em pé, fortão, ele era o cara, tinha autorização dos sacerdotes, da religiosidade, e ele tinha, mas no encontro com Jesus, é preciso cair, é preciso descer. Crente, ou melhor, aquele que tem um encontro e quer se tornar seguidor de Jesus, tem que negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir o caminho. Então, nesse encontro com Jesus, quem manda é Jesus. Quem tem a luz é Jesus. Tem gente que aprende aí na igreja, tem gente que gosta do ambiente religioso, tem gente que gosta porque nasceu alguns até nasceram na igreja, alguns sempre estiveram perto. Ai, que legal, é bom as reuniões, é saudável, é sadio, gosta do negócio. Tem gente que até se acostuma à religiosidade, mas nunca tiveram um encontro com Jesus. Nunca tiveram que cair no chão, nunca tiveram que reconhecer que não são nada, que não tem força. Quem és tu, Senhor? Quem és tu? Aquele que tem autoridade, aquele que manda. Quem é que manda na sua vida? Saulo era um religioso, muito religioso. Ele achava que ao perseguir a igreja, ele não perseguia por maldade, ele perseguia pensando que estava defendendo as coisas de Deus. Ele queria fazer o que é certo. De repente, ele se vê lutando contra o próprio Deus, o próprio Senhor Jesus, contra a luz. E aí ele se prostra, ele cai, não tem força. A sua luz, isto é, aquilo que ele via, aquilo que ele entendia, aquilo que ele compreendia, a sua capacidade intelectual, chegou a um ponto que ele ficou cego. O que significaria ficar cego? É que com os pressupostos dele, ele não tinha resposta para o que estava acontecendo. Ele tinha uma ideia de religiosidade e ele achava que aquilo era tudo. E de repente ele ficou cego, porque tudo que ele sabia e tudo que ele experimentou e tudo que ele praticou não respondia àquele encontro com a luz, que é Jesus, e que é perseguido por ele quando ele persegue os irmãos. Os filhos do Senhor. Olha, é interessante, porque quando Jesus diz, Paulo, porque tu me persegues, se você perceber, isso tem uma linguagem e remonta Deus falando com Abraão, lá em Gênesis capítulo 12. Lá em Gênesis capítulo 12, tem um momento que Deus fala assim para Abraão, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Sou eu. Você é meu. Pedro vai dizer que nós somos propriedade exclusiva de Deus. Então, quando alguém te persegue, quando alguém zomba, quando alguém ataca, quando alguém mente, quando alguém faz isso contra você, e principalmente para suscitar em você espírito de contenda, de raiva, de incredulidade ou de violência, seja lá do que for, ele está querendo arrancar você de Deus e ele está, na realidade, perseguindo o próprio Senhor.
Quem recebe, dá um copo de água, recebe um pequenino. Jesus está dizendo, recebe a mim. E quando alguém persegue dos meus pequeninos, persegue a mim. Gente, que coisa fantástica você pertencer a um Deus que está em nós e que cuida de nós e que as dores nossas também são deles. As nossas perseguições, as nossas limitações também são dele. Ele toma para si. Olha que descanso que nós podemos ter nele. Que descanso a gente pode fazer. Ele aqui diz para Saulo, Saulo, por que você me persegue? Por quê? Não, senhor. Ele poderia argumentar com Deus. Ele poderia argumentar, dizer, não. Eu estou perseguindo um bando de fanáticos que estão atrapalhando, um bando aí do caminho. Não sou eu. Eu sou o caminho. Eu sou o caminho. Eles estão em mim, né? Eles caminham no caminho. Essa é o prosseguimento. Você se diz crente? A pergunta é, você se diz crente? Eu me digo crente. Eu ando no caminho? Eu estou em Jesus? A minha jornada tem a ver com a jornada de Jesus? Esse é o processo. É Jesus o sentido e o significado e, eu diria, todas as possibilidades. Me persegue. Jesus se coloca na frente dos nossos irmãos. Então todo mundo, vou perseguir o crente, a igreja, sei lá o que, não pode falar, não pode pregar, não pode abrir, não pode isso, não pode. Tá bom, não pode. Eu vou colocar mais na frente um vídeo de uma igreja lá na Bielorrússia, que o país, o governo está perseguindo e expulsou os cristãos daquele templo que eles estavam ali vários anos. Então eles não tinham lugar para reunir, eles resolveram se reunir na frente da igreja. Mas a igreja não era mais deles, mas eles se reuniram ali, num frio, num gelo. Depois eu vou colocar esse vídeo e eu espero que você tenha paciência e desejo de ouvir. Igreja hoje, não estou falando do século passado, não, agora. Em perseguição. E aí o próprio Senhor Jesus se coloca ali, por que tu me persegues? Não, estou perseguindo a igreja. Não, estou perseguindo aquele pastor, aquele missionário maluco. Não, a mim. E lá no capítulo 26 a gente leu que Paulo está dizendo, dura coisa é para ti, Saulo, recalcitrares contra os aguilhões. Essa é uma frase meio enigmática, né? O que significa recalcitrar contra os aguilhões? Bom, aguilhão é aquela ponta do ferrão, aquela ponta do anzol, aquela ponta que espeta e sai empurrando o gado, é a ponta da lança, né, que vai arrombando. Então Saulo sai de Jerusalém com uma lança e um aguilhão para perseguir e para atacar, para prender os discípulos, os do caminho. Saulo sai dali com a sua capacidade, os sentimentos, os seus pensamentos, fungando raiva, ira, vingança não usaria a palavra, mas fungando uma certa santidade e para perseguir. Ele vai lá com aquele espeto, aquela lança, aquela ponta de lança atrás. E agora Jesus diz assim, eu sou Jesus a quem tu persegues. Dura coisa para você é recalcitrares contra os aguilhões, que significa, dura coisa para você, filhinho, é que agora este aguilhão que você empunha, você vai ter que enfrentá-lo, você vai ter que voltar atrás, você vai ter que encarar. Esse aguilhão agora vai vir contra você. E você vai ter que abrir seu peito e enfrentar. Então, de perseguidor, Saulo vai passar a ser perseguido. Aquilo que ele condena, ele vai passar a ser o condenado. Ele vai assumir o fato de que o Senhor, Jesus, é o rei. E agora a mente dele passa por um vendaval. Tudo que ele
acreditava, tudo que ele foi construído, tudo que ele... Né, ele tem um texto aqui numa das cartas dele, que ele diz assim, olha, eu sou hebreu de hebreus, quanto à justiça, eu fui fariseu, eu fui circuncidado ao 8º dia, eu sou da linhagem, eu sou isso, eu sou aquilo outro, quanto à justiça da lei, eu sou irrepreensível. Quer dizer, Paulo tinha um desejo de viver ali, cumprindo a lei, a palavra, quer viver certinho, obedecendo, ao ponto de ele se achar irrepreensível. E por causa disso ele perseguia. E agora ele encontrou Jesus e deu um nó. Deu um nó na cabecinha dele. Quando alguém se encontra com Jesus, quando alguém se encontra, ele vai agora, sabe? É um encontro e é uma coisa dura, porque aquilo que ele acreditava não faz sentido. Esses crentes, papo de maluco, agora ele vira crente. E o pessoal diz que ele agora virou maluco. Ah, ele não queria saber de orar, de ir na igreja, agora ele quer orar. E o pessoal diz, hein? Quer dizer, agora aquilo que ele usava para atacar, agora ele é alvo do ataque. Dura coisa, difícil. Você se voltar e enfrentar os aguilhões que você impunha, não é? Que você ataca, que você usa. Mas todo cristão é assim. Por isso que a Bíblia fala de conversão. Eu ia para lá, agora eu vim para cá. Eu vou para Jesus. E ao ir para Jesus, vão se levantar pontas de lança. Ao voltar para Jesus, vai levantar também, ao mesmo tempo, barreiras, ataques. Vai acontecer. É fatal. E no caso de Saulo, Saulo era o perseguidor, Saulo era o concordador, o atacador, o segurador de roupa, para que os outros pudessem fazer com mais veemência. Ele é aquele que ia lá e pegava cartas. Ele é o famoso perseguidor, zombador, o que fosse possível. Mas ele encontrou com a luz. Ele encontra com Jesus. Encontrar com Jesus tem que descer do tamanco, tem que se prostrar. É dura coisa. É voltar-se para o Senhor. E é perguntar para o Senhor o que agora o Senhor quer que eu faça. Diz o texto que ele, Atos 9, diz o texto lá, levantou Saulo, versículo 8. Então levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E, guiando pela mão, levaram-no para Damasco. Estive 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. A cabeça dele rodou. Ele veio caminhando e enxergando e planejando e analisando onde ele ia enfiar a próxima lança. Esse bando de... Quem pensa esse pessoal? Que não sei o quê. Cheio de coisas, cheio de coisas. Mas Jesus demoliu. Com a simples aparição. E agora ele está cego. Porque tudo aquilo que ele vê não faz sentido. E ele então fica sem comer e sem beber, esperando o que é que vão me ordenar fazer. Versículo 10. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão. O Ananias está lá bem, sabendo que vinha um cara para perseguir. Também estava arrumando um lugar para se esconder. Quando o Senhor apareceu e disse a ele, Ananias, versículo 10, acharam aí? Ao que respondeu, eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor ordenou. Eu acho legal essa expressão, porque o Senhor apareceu para ele e ordena. Então o tom da voz de Deus não devia ser uma voz, um tom, vamos dizer assim, meu filho quer contar uma historinha para você, para ver qual é a tua atitude. Não. Aqui a expressão é, o Senhor falou com ele, Ananias,
E tô aqui, Senhor. Tô aqui. Então foi uma voz mais veemente. O Senhor lhe ordenou e falou para ele, dispõe-te. Né? Não foi, filhinha, será que você pode fazer um favorzinho, papai? Não, não foi isso. Não foi. Às vezes a gente fala, filhinha, pega pro papai, pega pra mamãe, pro papai, filhinho, por favor, querido, você pode fazer isso para mim? Não, não foi isso. Né? Foi chapado. Dispõe-te, arruma tua roupa, né? Pega aí, pega a sandália. Vai à rua chamada direita, dê o endereço. Na casa de Judas, procura por Saulo, apelidado de Tarso, tá entendendo? Olha, eu não quero que você converse com Judas, não quero que você bate um papo com a mulher nem tome café. Eu quero que você vá na rua direita, na casa do Judas e procura por Saulo. Que Saulo? O de Tarso. Não é o Saulo de Cafarnaum, não é o Saulo de Nínive, não é o Saulo de Jerusalém, é o Saulo de Tarso, entendeu? Tá. Procura ele, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias. Eu acho fantástico, porque veja, Saulo está lá orando e ele vê que vem um homem chamado Ananias. Deus vai atrás de Ananias. Quanto Ananias tinha lá? Não sei. Deus achou esse Ananias. E diz, olha, ele está orando e viu um homem chamado Ananias. Você, Ananias, você vai lá. Entendeu, Ananias? Vai lá, vai lá. E é para você impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. O Ananias começou a argumentar com Deus. Deus dá uma ordem, mas ele, Senhor, desculpa. O senhor está sabendo, está bem informado? O senhor viu na internet? O senhor viu aí no Wi-Fi, na live? O senhor viu? O senhor viu? O senhor viu que esse homem... Pô, esse homem é fera, pai. Temos ouvido a respeito desse homem. Já aprendeu um monte. Quantos males tem feito aos santos? A expressão é muito legal. Quantos males tem feito aos santos em Jerusalém? E o pior, Senhor, nós estamos sabendo, já chegou a notícia aqui antes dele, que para aqui, versículo 14, trouxe a autorização dos principais sacerdotes para prender a todos o que invocam o teu nome. Em outras palavras, o Ananias está fazendo aquilo que muitos fizeram e muitos fazem, arrumando um jeito de não ir. Lembra do famoso profeta Jonas? A Bíblia diz, dispõe-te, vai a Nínive. Ele se dispôs, mas para fugir. E foi exatamente para Tarso. E agora Deus escolheu um Saulo de Tarso, e aí Bom, o Senhor respondeu para ele, versículo 15, vai, porque para mim esse é um vaso escolhido, é um instrumento escolhido, eu escolhi, para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Se você fosse Ananias, você ia? Vai lá no chefe do tráfico, do comando, daquele assassino, daquele lanterna verde, vai lá. E fala de Jesus para mim, para ele, porque ele está orando. E ele é um vaso escolhido para mim. Vai lá, você ia. Se ele é perseguidor, já matou um monte, ele é matador. Você ia. Essa é a questão. E o Ananias obedece. Ananias vai. Versículo 17. Então Ananias foi. E entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo, Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus, que te apareceu no caminho, por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como umas escamas e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizada. Guarda o dedinho aqui. Vai lá em Atos 22. Olha como é que Paulo descreve Atos 22. Olha lá. Olha como é que Paulo descreve. É muito interessante essas narrações. Uma completa a outra. Né? Vai completando a outra. Versículo 12.
Um homem chamado Ananias, piedoso, conforme a lei, tendo bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, veio procurar-me. E pondo-se junto a mim, disse, versículo 13, Saulo, irmão, recebe novamente a vista. Nessa mesma hora recobrei a vista e olhei para ele. Então ele disse, o Deus de nossos pais de antemão te escolheu para conheceres a sua vontade, veres o justo, Jesus, oh glória, e ouvires uma voz da sua própria boca, porque terás de ser testemunha diante de todos os homens das coisas que tem visto e ouvido. E agora, por que demoras? Levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados, invocando o nome dele. Invocando o nome dele. Aqui você vai mais detalhadamente. Você sabe que Paulo, aos Romanos, ele vai escrever, citando um profeta menor, que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo que invocar o nome do Senhor será salvo. Na estrada de Damasco, Paulo não invocou. Paulo perguntou, quem és tu? Dura coisa, recalcitrar, eu sou Jesus. Entra em Damasco, vão te dizer o que você deve fazer. Sim, senhor. Sim, senhor. O que é para fazer? O que é para fazer? O que é para fazer? Lá vem Ananias, Deus mandou. Aí Ananias já entra e diz assim, Deus te chamou, Deus te escolheu, caboclo. Há uma tarefa para você, há uma missão para você. Então o que está demorando? Fica em pé, recebe o batismo, invocando o nome dele. Capítulo 26. Olha como é que está registrado. Versículo de número 15. 26, 15. Então eu perguntei, quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu, sou Jesus, aqui tu persegue. Mas levanta-te, firma-te sobre os seus pés, porque por isso te apareci, para te constituir ministro, etc. Versículo 17. Livrando-te do povo e dos gentios para os quais eu te envio, para lhes abrir os olhos e os converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados, herança entre os que são santificados por mim. Aqui, no 26, Paulo nem menciona o encontro com o Ananias. No capítulo 26, ele já vai falar do chamado de Deus. Pausa. Não quero falar agora, então, sobre o chamado. Mas eu quero que você perceba como está sendo descrita esse período de conversão. Um encontro, um confronto, cair por terra, luz que brilha, fica aí sem entendimento, fica pensando, o que é isso, como vai ser? E aquilo fica construindo na cabeça de Saulo, e ele fica 3 dias cego, e fica lá querendo descobrir, e vem Ananias e diz, agora, levanta, invoca o nome do Senhor. Isso é tão forte, porque em Romanos Paulo vai dizer, olha, todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus será salvo. Como invocarão naquele que não crerão? Como crerão se não ouvirem? Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Quer dizer, Paulo vem fazendo uma escala. A pessoa, para ser salva, precisa invocar. A pessoa, para ser salva, ser cristã, tem que invocar. Ela só invoca se crê. Ela só crê se ouvir. Ela só ouve se alguém falar. Se você fizer o processo de escada em volta, é assim, nós fomos enviados pelo Senhor Jesus para proclamar as boas novas, para pregar as virtudes daquele que nos chamou para a sua maravilhosa luz. Nós estamos ali para pregar. Nós pregamos, muita gente ouve. Muita gente ouve. Mas tem muita gente que não ouve. Dos que ouvem, tem gente que dá ouvido. Então, você prega, alguns ouvem. Dos que ouvem, alguns creem. Alguns falam, isso aí mesmo, eu acredito. Alguns que creem, invocam. Preste bem atenção. Pastor, mas eu sou crente. Esse é um termo que a gente usa, mas que é complicado. Tem muita gente que se diz crente, mas nunca invocou.
que é invocar, gente? Invocar é chamar para dentro, tá? Invocar é você dizer, Senhor, vem, reina. Senhor, vem, perdoa-me. Senhor, assume o controle da minha vida. Senhor, que não mais viva eu, mas que o Senhor viva em mim. Perdoa os meus pecados. Senhor, eu quero que o Senhor reina. O Senhor é que manda. Senhor, eu quero obedecer. Invocar e dizer, Senhor, vem. Esse é teu templo, essa é tua casa. Habita em mim. Invocar, então, eu agora sou tabernáculo, porque ele mora em mim. E Jesus não arromba a casa de ninguém. Você sabe disso. Estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entro. Você tem que dizer, vem, invocação. Chamar para dentro, chamar para si. Eu conheço muita gente que é crente. Crente. Acredita. Mas isso não é grande coisa, né, gente? O Tiago diz que até o diabo crê. Até o diabo crê. Sabe, né? Sabe que Jesus é Jesus. Quem é, Senhor, que vieste aqui nos atormentar? Sabe quem é Jesus perfeitamente. Crê. Mas Jesus não tem parte nele, né? Invocar é outra coisa. Então, quando alguém ouve, esse é o poder da palavra. Qual é o meu papel e o seu? Pregar. Eu estou aqui pregando. Porque Jesus mandou, porque a igreja mandou. Nós estamos pregando. Você também. Você é crente? Tem que testemunhar. Tem que falar de Jesus para os outros. Qual é o nosso papel? Testemunhar com fé, com ousadia, com verdade. Eu creio, eu sei, eu provei, eu vi, eu conheço, ele mudou, ele é meu, ele está comigo. Então eu testemunho, eu falo, eu abro a Bíblia, eu prego. As pessoas ouvem. As pessoas visualizam, aqui na linguagem do Facebook, algumas pessoas visualizam. Ah, que legal a pregação, o cara falando para lá e para cá, visualizam. Alguns ouvem, desses que ouvem, alguns creem. Legal, estamos subindo a escada. Agora, se você crê, você tem que ter invocado. Se você invocou, a Bíblia promete, diz para você, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Saulo invoca o nome do Senhor em Damasco com Ananias. É Ananias que Deus usa, que Jesus usa. Ananias vai lá, todo medroso, chega rápido, por quê? Porque demora. Vamos lá, invoca, fica em pé, invoca, recebe remissão dos pecados. Em outras palavras, confessa, arrepende, invoca. Senhor, eu sou pecador, mas o Senhor pode habitar em mim? O Senhor pode perdoar os meus pecados? O Senhor pode me dar nova vida? Vem, Senhor Jesus, e reina sobre mim, não é? Essa é a expectativa. Esse é o modelo de conversão em Saulo. E esse é o modelo que está aqui em Atos dos Apóstolos. Eu encontro com o Senhor e eu me prostro, eu caio, eu reconheço e eu estou disposto a obedecê-lo. Eu estou meio sem entender as coisas direito, eu não sei direito o que é para fazer, estou meio no escuro, mas a voz veio e eu quero obedecer. Invoca o nome do Senhor. Você pode não entender tudo que Deus quer fazer, mas se você é um vaso escolhido por Deus, você que está me ouvindo, você entrou aqui e quem sabe por quê? Porque Deus tem um plano especial para você. Para você dizer assim, eu quero fazer a vontade dele. Você pode não entender a vontade de Deus. Aliás, Deus não tem a obrigação de explicar para nós todas as coisas. Para Saulo, ele diz, você é um instrumento que vai dar testemunho diante de reis. Legal, falar diante dos reis. Mas Deus não falou para ele que ele ia ser chicoteado, passar por naufrágio. Não, falou para Ananias, eu vou mostrar para ele o quanto importa sofrer pelo meu nome. Quem é Jesus? Jesus é apenas alguém que você recebe benefícios, benesses. Ele é, como eu já tenho falado, o gênio da lâmpada, que você esfrega, ora, chora, e aí você faz 3 desejos, e depois manda ele de novo para a caixinha. Não, claro que não, né, gente? Claro que não. Ou ele é Senhor, ou não é nada. Ah, pastor, mas isso é difícil, isso mesmo. Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Dura coisa é você dizer assim, quero voltar ao princípio, quero voltar ao primeiro amor, quero ser dele, quero ser para ele. O que ele quer de mim?
Deus mexeu com Saulo, Deus mexeu, desconstruiu para ser ele usado. E Deus usou Ananias para chegar até ele e dizer assim: levanta, você vai ser batizado, mas olha, pede perdão, arrepende dos teus pecados, para que seus pecados sejam perdoados. Quais pecados? Meu filho, você já tentou matar, está perseguindo. Você está perseguindo a Jesus e você está perguntando que pecado é esse. Não é à toa que depois Paulo interioriza isso de tal maneira que ele vai dizer que ele é o principal dos pecadores. É muito interessante porque Paulo, sem Jesus, se achava irrepreensível. Paulo encontra com Jesus e descobre que ele é o principal dos pecadores. Interessante, né? Quem são aqueles que se dizem crentes? Quem são aqueles que andam no caminho? Eu diria que os que andam no caminho é aqueles que conheceram a graça e que sabem que são pecadores e que sabem que Deus tem que desconstruir para construir em nós e que a gente está disposto a obedecê-lo e está disposto a abrir, que ele abra os nossos olhos para a gente compreender as coisas espirituais. A palavra de Deus diz que as coisas espirituais se discernem espiritualmente. E tem gente, eu era assim, que a gente andava cego. E permita dizer, eu nasci num lar evangélico. Meu pai era um pastor. Todo dia meu pai me ensinava, antes de dormir, aquele Salmo 4:8 que eu ensino para minha filha: em paz eu me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me faz repousar seguro. Eu cresci, antes de dormir eu sempre falava isso. Na minha adolescência eu estava longe dos caminhos de Deus. Então eu sabia das coisas de Deus, eu sabia de Jesus, sabia que a verdade é Jesus, sabia. Mas eu não tinha um encontro com Jesus. Lá nos meus 18 anos é que eu for ter um encontro, que ele se revela, que ele me dá uma bronca, ele mostra que ele sempre cuidou de mim, ele abre e quer abrir meu entendimento. E eu não sabia nada da Bíblia, não sabia onde estava versículo nenhum, estava cegão. Por quê? Mesma coisa. Queremos saber se você reconhece que você é podridão de pecado. Ah, eu sou um pecador, eu sou. Mas eu achava até que é bonzinho demais. Não, não é bonzinho demais. Porque nossa justiça, diz o profeta, até as nossas justiças não passam de trapos de imundícia. Quando Saulo não é crente, ele se achava irrepreensível. Quando Saulo se converte, ele vai dizer que ele é o principal dos pecadores. O que isso ensina? Que quanto mais perto de Deus você e eu estamos, mais a gente vê o quanto a gente é estragadinho, podrinho, o quanto a gente é egoísta, avarento. Quanto mais perto de Deus e quanto mais perto a gente diz, bate no peito e diz: perdoa, Pai, pecador, pecador, pecador. Mas esse é o processo de conversão. Um encontro, um quebrantamento, um desejo de obediência e invocar o nome do Senhor, pedindo seu perdão. Invocar, trazê-lo para si, convidá-lo, abrir o peito, abrir a alma, abrir a sua casa e dizer: Senhor, eu sou teu, reina sobre mim. Se você não é crente, mas se você ainda não invocou Jesus, você pode até ser batizado, sabia? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então eu quero te convidar nesta noite, nesse momento, a invocá-lo, a trazê-lo para si, não para ser uma visita, não para ser alguém amiguinho, mas ser Senhor da sua vida. E mais do que isso, você olhar e dizer: Senhor, qual é o meu papel? Qual é o meu papel? O Senhor me escolheu, o Senhor te escolheu, você que está me ouvindo, Deus te escolheu. Ele ama você e Ele tem um plano para a sua vida muito especial. E você precisa dizer para Ele: Senhor, qual é? O que tu tens para mim? Tens para mim. Você pode ter sido um preguiçoso.
Você pode ser um crente de meia pataca, acostumado à religiosidade. Você pode ter sido um perseguidor da igreja. Você pode ter sido, sei lá o quê. Não importa. Não importa. O Senhor Jesus te convida para dizer: filho meu, dá-me o teu coração. Né? Filho meu, invoca-me e te responderei. Quem tiver sede, venha a mim e beba. Tem tantas frases de Jesus, da Bíblia, do profeta, dos profetas, convidando a gente para caminhar no caminho, na estrada que o Senhor tem para nós. Que na sua caminhada, na sua estrada de Damasco, você tenha um tempo de graça, de conhecimento, de encontro com a luz. E o que o Senhor te levante como um apóstolo do século XXI. Que Deus te levante como Paulo, um missionário. Que Deus te levante como alguém que dê testemunho, que ouça a sua voz e viva para a honra e glória do nome de nosso Senhor Jesus Cristo. A conversão de Saulo é um modelo no livro de Atos de conversão genuína. Aí a hora é: eu passo pelo crivo? Eu espero que sim. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, que Deus te dê graça e glória. Eu queria orar com você. Você que está aí, se você conhece alguém que ainda não conhece a Jesus, ainda não invocou o Senhor, você precisa dizer e levar a palavra de Deus e dar a oportunidade, não só das pessoas crerem, mas delas fazerem um compromisso com o Senhor Jesus. Sabe, o apóstolo Paulo ele vai escrever em Gálatas: já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Então, o invocar é você dizer: Senhor, talvez é semelhante àquilo que João Batista diz: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Quer dizer, o eu velho, o velho Eleazar, ele precisa diminuir. Diminuir no conceito de do que é que ele sabe, do que ele vê, do que ele entende, do que ele faz. E o Cristo amado, pelo poder do seu Espírito em nós, habitando em nós, ele vai crescendo e vai nos amoldando e vai produzindo em nós o fruto dele. Por isso que o convite é: enchei-vos do Espírito Santo. Né? Enchei-vos do Espírito. É necessário que ele cresça e que eu diminua. O Senhor em nós será na sua vida. Agrada-te do Senhor. Salmo 37. Agrada-te do Senhor. Confia nele. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais ele fará. Que Deus te abençoe. Que Deus te fortaleça. Então eu quero convidar você a orar comigo agora. Em nome do Senhor Jesus. Senhor nosso Deus e Pai. Pai Santo. O Senhor que escolheu a cada um. O Senhor que nos olhou para nós e olhou agora para todos que aqui estão. Nós pedimos, Santo Deus, que a tua doce presença brilhe, brilhe. Revela-te, Senhor. Revela-te, Senhor, em cada vida, em cada coração, daqueles que nos ouvem, daqueles que vão ouvir. Revela-te, Senhor, para que não, em maneira nenhuma, em tempo nenhum, sejamos nós enganados. Assim como Saulo busca, procura, revela-te, cega e traz luz. Ó Pai, purifica, perdoa, molda, muda, enche-nos da tua doce presença. Repreende toda a seta do inimigo, toda a incredulidade, toda a dúvida. Então, Pai, nós dizemos mais uma vez: Senhor, toma a nossa vida, toma o nosso coração, reina sobre nós para o louvor da tua glória. Para o louvor da tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu espero que todos que estão me ouvindo já tenham invocado o nome do Senhor Jesus. Se você ainda não invocou, quando terminar esse momento aqui, dobra teu joelho aí, cai por terra, entra no teu quarto, cai por terra e diz lá: Senhor Jesus, reina sobre mim.
Tira essa angústia, tira esse medo, tira essa dor, tira esses pecados, muda a minha história. E eu vou dizer uma coisa para você, filhão, queridos amados, não tem poder, não tem outro nome, nem no céu, nem na terra, nem embaixo da terra, pelo qual importa que nós sejamos salvos. Que Deus te abençoe rica e poderosamente, e que o seu coração seja cheio da paz, a paz que vem, porque você está em paz com Deus, porque os seus pecados são perdoados, foram perdoados, e a palavra de Deus diz: todo aquele que invocar será salvo. Quando essa vida chegar ao final, nós temos eterna morada junto ao Pai Celestial. Eu vou esperar você, nós vamos nos encontrar lá para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Deus te abençoe. Deixa eu te fazer um convite. Daqui a 46 minutos, às 9 horas e 30 minutos, nossos irmãos, amigos, pessoas, nós vamos ter um tempo de oração pessoal, não vai ter nada assim de live, de nada não. Só queria te pedir que você parasse às 9 horas e 30 minutos e você fizesse uma oração de clamor. Nós queremos unir essa oração de clamor. Achei interessante, a minha filha sentiu o desejo de pedir isso. Nós estamos espalhando e eu quero te convidar e te pedir que às 9h30, se você puder, pare um pouquinho e ore por minha filha Mariane e ore pela filhinha dela, minha netinha, Amélia. Amélia precisa só do milagre. Só Deus. Só Deus. Nada mexer, ela está dormindo. Ontem um dedinho mexeu. Hoje uma mãozinha. E a gente está querendo crer que é como aquela nuvenzinha que Elias via. Mas ela está dormindo. Os médicos acham que não tem jeito. Não tem jeito. Mas eu queria te pedir que você orasse conosco às 9 horas e 30 minutos. Daqui a 45 minutos. Você separa aí um tempinho para a gente estar clamando pela minha pequenininha. É um doce. 52 centímetros, já está engordando. Mas está lá. Está lá. Só o milagre do Senhor Jesus. Então eu queria pedir que você orasse conosco. Fica Deus conosco, fico com você e conosco. E quem sabe, na semana que vem, nós possamos dar mais notícias mais definitivas. Mas agora eu quero pedir as suas orações, tá bom? Deus te abençoe. A paz do Senhor Jesus. Até quarta-feira que vem.